Olá, sejam bem-vindos ao programa Valor em Saúde. Estou retornando de férias, voltando a apresentar o programa, que tem o objetivo de nós falarmos de gestão, boas práticas e governança na área de saúde, a cada programa trazendo novos convidados. E eu agradeço os últimos 2 programas da participação do Fernando Sembranelli, do Paulo Marcos, e todas as terças-feiras, às 11 horas, nós temos o programa ao vivo, passado aqui na AltV, que é nosso grande parceiro no estúdio AltV. O nosso programa fica hospedado no YouTube e também no Spotify. Então, quem não pôde assistir ao vivo tem a oportunidade de assistir nas redes sociais, que é uma oportunidade única da gente levar adiante todos os assuntos e temas relevantes ao segmento de saúde, aos profissionais e líderes do setor de saúde, através da nossa plataforma. Eu estou aqui com Heleno Costa. Seja muito bem-vindo, Heleno. O Heleno é superintendente do Consórcio Brasileiro de Acreditação e hoje a gente trouxe a CBA para participar do programa Valor em Saúde e nós falarmos de um assunto que é extremamente relevante e importante, que é a certificação. Quais são os benefícios dos hospitais e instituições que se certificam e o que isso agrega para gerar valor em saúde. Então, Helena, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional e também falasse como o CBA está atuando junto às organizações sociais de saúde, os hospitais públicos, privados e filantrópicos e, obviamente, Helena, falar um pouquinho dos desafios que a CBA enfrenta junto aos hospitais que ainda têm resistência de aderir às certificações e aos programas de qualidade para certificação e programas de desfechos clínicos, que obviamente resultam em gerar mais valor em saúde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tânia. Um alô a todos que nos assistem. Muito obrigado, especial aí pelo convite. É uma oportunidade muito importante poder participar dessa atividade, dessa dinâmica, né, através das redes sociais, de forma geral. Isso dá uma amplitude muito maior àquilo que a gente pode alcançar em termos de profissionais, de gestores, de outras pessoas de interesse em todo o Brasil. Bom, a minha formação, eu sou enfermeiro por formação, formado pela Federal do Rio de Janeiro, da Escola de Enfermagem Ananeri. Depois da trajetória pela área assistencial, fui me interessando pela área de gestão, criei alguma formação complementar nessa área. E lá em 1998 eu tive a oportunidade de participar, então, da criação da fundação do Consórcio Brasileiro de Acreditação. Vão se completar agora 22 anos, no próximo mês de junho, então já temos uma trajetória aí de adultos nessa carreira. E a proposta, desde o início, trouxe um desafio inicial, que foi introduzir padrões internacionais de qualidade nos modelos de acreditação e de certificação no Brasil. E para isso a gente teve a sorte, eu diria, uso essa palavra, porque naquela época, em 98, ainda era uma coisa muito distante da realidade do Brasil. Nós tivemos a sorte de ter, então, a oportunidade de criar uma parceria com a Joint Commission International, que é hoje a maior empresa global na área de acreditações e certificações no mundo. E isso, com certeza, deu um crédito muito maior ao trabalho que estava sendo desenvolvido ao longo do tempo. Então, eu estive no CBA ao longo de todos desses anos, participando em distintas funções. E a partir do último ano, 2019, eu tive a honra e o prazer de substituir a doutora Maria Manuela Santos e atualmente estou como superintendente do Consórcio Brasileiro de Acreditação. Essa trajetória ainda é uma trajetória que tem muito a avançar. Hoje, o número de instituições acreditadas ou certificadas ainda é muito pequeno em relação ao volume total de instituições de saúde que nós temos no Brasil. Estamos falando de quanto número? Número em torno de 1.000, 1.500, se juntar, além de hospitais, outros segmentos, ambulatórios, clínicas, home care, laboratórios.
A gente sabe que pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, só hospitais, a gente tem quase 7.000 hospitais cadastrados aí. Se falarmos em termos de instituições de saúde, são mais de 200.000 instituições de saúde acreditadas. Então, esse universo aí ainda é muito pequeno, não chega a 4%, 5%, se a gente falar do universo total de instituições existentes no Brasil. E, além disso, o mercado ainda tem uma certa reticência em relação aos programas de acreditação ou de certificação. Isso porque, né, a gente tem como primeiro humano a lógica do Maquiavel, das mudanças, das transformações, e isso traz uma resistência natural a alguns desses processos, a alguns desses programas, mas a coisa vem avançando à medida que também no mundo a Organização Mundial da Saúde tem feito um trabalho muito intenso nesse sentido, em relação à preocupação com qualidade e segurança assistencial. Infelizmente, desde 2013, o Ministério da Saúde também lançou o Programa Nacional de Segurança do Paciente, criou junto disso uma resolução, a Resolução 36 da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que colocou a exigência da criação dos núcleos de segurança do paciente nas instituições. Isso deu um novo gancho, hoje as instituições têm se preocupado mais com essas questões, e isso avança nos diferentes segmentos, tanto público quanto privados, né? E nesse meio a gente tem um terceiro elemento importante, que é o gestor via as organizações sociais de saúde. Cria-se uma nova lógica, um novo modelo de gestão em saúde, possibilitando talvez trabalhar mais profissionalmente em relação à gestão em saúde, que a gente vê que na área pública isso ainda é uma situação bem mais crítica, né, bem mais importante, porque não se tem no DNA, no puro sangue, gestor hospitalar. Essa figura, muito mais recentemente, vem aparecendo agora com cursos mais recentes, mas sempre se colocou médicos, profissionais de saúde, como gestores intermediários, mas que não tinham essa experiência. As OS, por exemplo, as organizações sociais, trazem a figura do gestor, de um profissional que trabalha com essa questão diretamente através de técnicas, de ferramentas, de modelos estruturados, de planejamento, e as acreditações e certificações têm sido usados com esses modelos de gestão. Por quê? Os padrões, os requisitos organizam processos. Eles se tornam parâmetros, referências importantes para que você possa, primeiro, fazer um diagnóstico e depois, a partir disso, traçar um plano de trabalho em cima daquilo que a gente chama das não conformidades. Então, quando a instituição identifica esse benefício desse programa de acreditação e de certificação, ela, de fato, toma isso como parte do seu processo de gestão e isso evolui ao longo do tempo. Tanto que a nossa taxa de desistência de programas de acreditação ou certificação é zero. Não existe uma desistência desse programa. Acontece de instituições, por problemas financeiros, de alguma medida, interromperem alguma etapa, mas não abandonar, porque elas entendem o benefício disso. Agora, qual é o nosso grande desafio? É colocar isso como um parâmetro da sociedade em geral. Hoje, a sociedade como um todo ainda não reconhece, de fato, o que uma acreditação, uma certificação acrescenta, agrega de valor a uma instituição de saúde. Então, é importante que a gente tenha esse olhar de como levar esse conhecimento à sociedade como um todo e também ampliando esse universo de instituições acreditadas ou certificadas. Fica aqui, então, um convite para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho do consórcio. Vocês têm equipes espalhadas pelo Brasil inteiro? Como é que funciona isso? E aí, até para fechar, eu queria, Heleno, que você explicasse como é esse diagnóstico, como é que vocês vão até essas instituições, como achar esse caminho desses nossos ouvintes para poder usar o CBA como uma grande ferramenta para buscar certificação, qualificação e gerar mais valor em saúde.
Ok, acho que como toda empresa, nosso carro-chefe é o nosso site, né? cbacred.org.br é o caminho para nos encontrar. Além disso, nosso telefone central é Rio de Janeiro, 21 3299 8200, e ali nós temos duas etapas distintas. Uma que é você poder fazer educação para acreditação, educação para certificação, e junto disso, obviamente, é uma educação para qualidade, para a melhoria da segurança do paciente, para a busca de uma excelência assistencial. Então, através de projetos que vão ser desenhados juntos com cada instituição, a gente monta um plano de trabalho ao longo do tempo para que essa instituição possa ir se apropriando dos padrões, se apropriando dos requisitos e entendendo como é que isso pode ser incorporado aos seus processos de gestão e aos seus processos de melhoria de uma forma geral. Hoje, a maioria dos hospitais tem equipes já de qualidade ou pessoas de qualidade que são definidas com esse papel, e é com essas equipes, essas pessoas com as quais a gente faz esse desenho, formatando, então, o que a gente chama de um projeto de educação e um projeto de preparação para esses modelos de acreditação ou de certificação. Para vocês terem uma ideia, hoje um hospital de porte médio, né, de 80 a 120 leitos, eles demoram, em média, 18 a 24 meses para alcançar uma primeira acreditação, né? Esse também é um tempo que a gente teve de experiência com OSs, né? A gente já trabalha com algumas OSs em termos de gestão de instituições de saúde, mas a acreditação não acontece de um momento para o outro. É preciso haver uma mudança de cultura, uma mudança de processos, uma certa transformação nesses modelos de gestão, incorporando esses padrões que são, na verdade, padrões internacionais com os quais nós trabalhamos. E junto dessas etapas de educação, de preparação, a seguir vem o que a gente chama de propriamente a acreditação da instituição. Então, quando aquela instituição alcança uma mudança desses patamares de processos, de gestão, ele então se candidata a uma avaliação de acreditação, né? Isso vale tanto para hospitais, ambulatórios, quanto para organizações sociais de saúde. E nesse momento, então, a gente tem aí o papel dos avaliadores da acreditação, e são designados pela Joint Commission International, e eles, então, entram na instituição, em média ficam 5 dias dentro dessa instituição, tempo integral, fazendo, então, uma análise com base nos padrões e nos requisitos. E aí essa instituição, então, vai ser avaliada, e, a partir disso, de um conjunto de regras, ela será acreditada ou terá uma acreditação negada. Essa é a regra. Não é não acreditada, porque as não acreditadas são aquelas que não se candidataram. Quando acontece dela ser negada, que é uma curiosidade, isso, né? Ele tem que retomar algum processo. Nessa avaliação, certamente tem um apontamento, né? Onde isso. Tem essas falhas. Uhum. Isso é refeito? Como que é isso? Isso, exato. Então, existe um conjunto de regras. Então, para vocês terem um parâmetro geral, uma instituição, para ser acreditada, precisa estar com 90%, pelo menos, de um grau de conformidades atribuídos a ela, e quando ela não alcança isso, ela entra num novo processo de solicitação. Então, ela terá, se a acreditação for negada, ela terá um tempo de quarentena de pelo menos 1 ano, porque se ela não conseguiu evoluir com um trabalho de educação e preparação, ela precisa ter um novo tempo para desenvolver novas estratégias, novas iniciativas. Então, ela pode solicitar a partir de 1 ano, depois disso, e ela se candidata novamente a esse processo. E, além disso, a cada 3 anos é preciso haver um processo de reacreditação. Então, o modelo prevê uma renovação desse selo de acreditação a cada 3 anos, né? E isso gera um movimento interno da instituição no sentido de manter os processos de qualidade. Uma iniciativa que a Joint Commission International trouxe agora, mais recentemente, são as visitas não anunciadas.
Então, a partir do momento que uma instituição é acreditada, nesse contrato, nesse modelo de acreditação, ela pode ser visitada em qualquer momento. Então acaba um pouco com aquela coisa do tapete vermelho, da porta pintada. Esperando chegar, vou deixar tudo em ordem. Isso, das orquídeas colocadas, né, nas salas para ficar tudo bonito. Então ela pode ser visitada de surpresa. Já aconteceu isso, inclusive com algumas instituições aqui em São Paulo. E a surpresa não foi lá tão boa, porque há ainda uma necessidade de um aculturamento em relação a isso. Então, nossa equipe, a gente tem tanto educadores para acreditação, quanto os avaliadores da própria Joint Commission. Hoje já existem avaliadores brasileiros aqui no Brasil, treinados pela Joint Commission International, mas que são avaliadores internacionais. Isso melhorou o quê? A questão dos custos, né? Porque 2 grandes custos eram importantes desse processo de acreditação. Um deles era o traslado desses avaliadores, profissionais, que em geral vinham dos Estados Unidos, mas também de outras regiões, mas o custo maior era o quê? Era a tradução. Não só o custo financeiro da tradução, mas o custo da relação e do conhecimento desses avaliadores em relação à nossa realidade, em relação à nossa cultura, né? A gente falar, por exemplo, de uma estrutura de enfermagem no Brasil é completamente diferente de falar de uma estrutura de enfermagem nos Estados Unidos. Então, quando vinha um enfermeiro americano, a gente tinha que fazer uma prévia com ele para dizer, olha, aqui a gente tem enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, ainda atendente de enfermagem, mas como assim? Então, isso também melhorou muito essa relação de avaliar dentro da nossa realidade, dentro da nossa cultura. E esses avaliadores fazem avaliações em todo o mundo. Então, além disso, eles trazem uma expertise que é muito importante para cá. E, em geral, são muito elogiados por questão disso, pelo conhecimento, e trabalham isso como sempre um processo o quê? Educativo. Agora, o que é mais importante a gente destacar? Não vale o selo de acreditação. Vale o que o programa proporcionou de melhoria. O que ele deixa de fato, né? Exatamente. Então, a gente estava aqui conversando um pouco antes do início. Hoje, o que a Joint Commission International está tratando muito mais como requisito? Desfecho clínico de paciente. Hoje, indicadores clínicos são elementos fundamentais da avaliação da JCI. Isso é um elemento básico, é atividade de maior duração dentro de um processo de avaliação. Por quê? Não adianta estar tudo bonito, tudo arrumado, tudo bacana, se isso não chega ao paciente. Então, resultados clínicos, desfechos clínicos, principalmente dos pacientes considerados críticos, dos pacientes mais complexos, esses a expectativa é o quê? Diminuição de mortalidade, diminuição do número de sequelas, recolocação de qualidade de vida desses pacientes. Acho que esse é o grande valor agregado dos processos de acreditação e certificação dentro desse nosso cenário de saúde. Heleno, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua participação aqui. A gente tem buscado trazer profissionais e especialistas, entidades, instituições de excelência para discutir valor em saúde. Fica aqui também o meu convite para que você possa indicar profissionais e temas que você gostaria de ouvir e assistir aqui no nosso programa. Lembrando que também a gente está na plataforma Spotify. Então, indiquem, né, quais são os profissionais e temas que vocês gostariam. O programa Valor em Saúde é nosso e a gente quer chegar e levar todo esse conteúdo que a gente apresenta aqui em lugares que a gente ainda não conseguiu chegar com os eventos presenciais que a gente organiza pelo país aí. Então, Heleno, muito obrigada pela sua participação. Fica aqui o convite para que você, gestor, possa buscar essa qualificação para, na verdade, não buscar o selo, como bem o Heleno falou, mas deixar um legado de aprendizado, de educação, de transformação profissional para a sua equipe, para a sua instituição. E é perceptível, né, quando uma instituição buscou certificação JCI, a gente sabe disso, o quanto é importante e relevante. Então, fica o convite aqui para todos e a gente vai fazer um break e retomamos daqui a um minutinho.
Voltamos agora com a participação da nossa convidada. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, né? A Tereza Gutierrez, que é sócia da Machado Nunes Advogados, especialista em Direito Público pela PUC São Paulo e presidenta da Comissão de Direito Sanitário da OAB São Paulo. Nós quisemos, para este evento, trazer a questão de qualificação e certificação, que bem o Heleno falou no primeiro bloco. E nesse segundo bloco a gente quis trazer os aspectos jurídicos, né? O nosso setor é extremamente regulado, sim, né, Tereza? E eu queria que você falasse um pouco, a Tereza se tornou especialista em saúde, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como você acabou trabalhando e atuando fortemente no setor de saúde, dizendo qual foi esse aprendizado, né, Tereza? E principalmente quais são os desafios na questão jurídica. A gente teve várias mudanças, né, de lei, de normas, de regulação da própria ANS, agora do Ministério. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses desafios e como é que a questão jurídica pode aperfeiçoar, melhorar as instituições, os profissionais em busca dessa geração de valor que a gente tanto discute aqui no programa, Tereza. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Pelo convite, adoro esse programa, já falei, eu sempre vejo, né, no YouTube, o legal é que você não consegue ver na hora, depois você consegue ver, então assistam, pessoas de bastante peso têm vindo aqui, fiquei lisonjeada com o convite, Tânia, muito obrigada. Bom, eu sou uma militante, né, eu falo que hoje em dia eu não sou advogada, né, eu sou uma militante do setor da saúde. Que bom. Adoro o setor, caí no setor meio porque eu comecei a ter muito cliente, comecei a me especializar, acompanhar a regulação cada vez mais de perto, e alguns anos atrás, agora os meus sócios, né, optaram por, a gente optou por focar no setor da saúde, ser um escritório especializado em um setor da economia, né? E aí acabou que aí, efetivamente eu fiquei cada vez mais voltada para isso, né? É lógico que a área que eu atuo é de regulação, é regulatório em saúde, né? A gente tem algumas questões relacionadas a direito público puro, né? Licitação e tudo mais, mas o meu dia a dia aí é Anvisa, SUS, Ministério da Saúde e ANS. É o que a gente faz no dia a dia lá no escritório. Conselho de Medicina bastante também, né? Quando a gente vai... eu fiquei até quando a Tânia me convidou, eu falei, nossa, mas eu vou falar sobre valor em saúde, eu sou advogada. E aí eu fiquei a me sentir desafiada, reli o Michael Porter, né? Até falei para a Tânia, para eu ficar um pouco mais afiada. E realmente muitas questões jurídicas permeiam esse tema, né? Primeira coisa é que se você teria que ter um incentivo do agente regulador no Brasil, aqui a gente está falando basicamente de Ministério da Saúde, municípios, estados e na saúde suplementar da ANS, para que todos se voltassem para esse ponto que é o valor em saúde e para o desfecho clínico. E aí você tem um outro ponto quando você vai pensar em desfecho clínico, que é a questão de dados, né? Que hoje em dia a gente tem a lei de proteção de dados e você precisa, para conseguir efetivamente fazer uma assistência à saúde, uma gestão de saúde voltada efetivamente para o valor, que é o desfecho clínico, basicamente, como o Heleno já havia dito, você precisa desses dados e você precisa compartilhar esses dados. No Brasil, a Lei de Proteção de Dados ela deu uma bela assentada, né? Depois que teve a medida provisória, ela autorizou aí esse compartilhamento de dados entre os diversos agentes da cadeia. E ainda quando você vai falar de dados, o que você tem uma questão que a ANS, pelo que eu entendi, e o Sistema Único de Saúde, através do DataSUS, estão tentando resolver, que é de você ter um conjunto mínimo de dados do paciente. E aí você efetivamente consegue acompanhar a jornada desse paciente no sistema de saúde. Um outro ponto que também acaba pegando numa questão jurídica, eu acho que o SUS resolveu isso de uma forma melhor até do que a saúde suplementar, que é a trajetória do paciente nessa rede para viabilizar uma assistência primária, né, que aí você tem a regulação tanto da ANS e agora mais recente do Ministério da Saúde, fomentando uma atenção primária, um foco do prestador e dos gestores, no caso do Ministério da Saúde, do gestor municipal,
que seja cada vez mais voltada para a atenção primária, para que você trate a melhoria da saúde, não a doença, né? Sim. Isso também é extremamente importante. Quando você deixa isso só para o usuário, isso não acontece por si só. Por mais que hoje em dia a gente tenha muitos aplicativos, você tem aplicativo que lembra até você de beber água, né? Hoje em dia. Você não bebeu muita água, dê mais 10 passos, você está sentado há muito tempo. Mas tem gente que simplesmente não adere, né, a essas tecnologias, né? Então, você tem um movimento do Ministério da Saúde para efetuar um pagamento maior hoje em dia para o gestor municipal, para o gestor local, que, por exemplo, garantir que pessoas de baixa renda tenham mais assistência primária, né? Só que ali você não tem ainda uma questão voltada a desfecho clínico, propriamente dito, porque você tem um caminho longo para conseguir chegar nisso, né? É um controle de custo, né? E nem todo mundo consegue, aí, ao longo prazo, saber exatamente quanto custa um paciente ir no pronto-socorro e fazer um rinossoro e quanto custa um paciente ir no seu hospital se internar e fazer um transplante de rim. Nem sempre essa divisão de custeio dentro de uma assistência à saúde ela é clara, né? A questão aqui que eu acho que é um grande desafio, de modo geral, para o setor, é que você tem, então, índices de desempenho na saúde suplementar que não necessariamente convergem com o índice utilizado pelo Sistema Único de Saúde, o que não faz muito sentido, porque se você está falando em valor em saúde, é um único paciente, né? Que transita muitas vezes nos dois sistemas, né? Então, o grande desafio aí talvez seja mesmo uma convergência, pelo menos em indicadores, né, de qualidade assistencial especificamente, não de produção, tanto para a saúde suplementar quanto para o SUS. A ANS ela tem cada vez mais editado normas para viabilizar a certificação e gestão em saúde, tá? Ela tem uma atuação na regulamentação dela um pouco mais clara, né? E mesmo porque a ANS ela não tem que lidar com tantos gestores como o Sistema Único de Saúde, né? Se você pensa na ANS, ela está falando ali basicamente de operadoras e da rede credenciada ali que está embaixo dessas, que atende essas operadoras. Se você vai pensar no SUS, cada município, cada estado tem independência e é um gestor, né? E aí você tem, que eu falo que o Sistema Único de Saúde ele é um pouco anárquico, né? Porque você tem uma verba que vem de baixo para cima, né? Que vem ali da repartição de receitas prevista na Constituição, mas o plano de saúde ele é de cima para baixo, né? E o plano de saúde é do município para o nacional. Então, a verba vem de um jeito e a definição do que vai ser coberto ou não faz um caminho inverso. Então, fica um pouco doido, né? Mas o SUS ele consegue fazer a trajetória. Quando ele consegue pegar um paciente, ele consegue garantir a trajetória assistencial desse paciente de uma forma muito mais clara. Na ANS, você tem uma autorização para isso, né? Que se chama um mecanismo de regulação assistencial, mas isso tem que estar previsto em contrato. Então, aqueles contratos antigos lá, dificilmente vão ser abarcados por um mecanismo de regulação assistencial claro. E o grande desafio aí, quando você vai falar de ANS, é a regulamentação. Você tem uma regulamentação dupla. Você tem a regulamentação da ANS e você tem a regulamentação do Conselho de Medicina, né? O Conselho de Medicina, dos órgãos reguladores, ele tem uma atuação no sentido de garantir a qualidade da assistência e a autonomia do médico. Então, se você tem um movimento de saúde baseada em evidência, de a adoção de protocolos clínicos nas instituições, isso, teoricamente, contraria um princípio geral aí né, previsto no Código de Ética Médica, que é a autonomia do médico em propor e decidir. Lógico, o paciente também participa da decisão, né? Inclusive, isso também é uma questão que tem sido cada vez mais discutida, que é a autonomia do paciente em optar ou não por aderir a determinado tratamento. E aí essa autonomia do paciente ela seria ferida, né? Porque, teoricamente, ele está seguindo um protocolo clínico. Então,
dentre os órgãos reguladores, o que é mais reticente, né, e refratário, né, para viabilizar um valor em saúde, certamente aí o que a gente tem mais restrições é o Conselho de Medicina, né, porque o que acontece é que se de um lado você tem a autonomia do médico para propor qualquer protocolo clínico, qualquer tipo de tratamento, por outro lado você tem o valor em saúde que pressupõe aí o melhor desfecho clínico com o melhor custo, né? Você tem um caso, há uns 2 anos atrás, não sei se vocês estão lembrados, que o Ministério da Saúde, por uma ordem judicial, foi obrigado a cobrir um transplante múltiplo numa paciente nos Estados Unidos, inclusive custeando passagem e hospedagem dela e dos pais. E essa paciente, depois de um custo aí de mais ou menos 2 ou 3 milhões de reais, quando terminou o tratamento, ela veio a falecer. Quer dizer, o que você faz aí para um paciente, o quanto você pode fazer para uma quantidade maior de pacientes no país, né? Não é uma decisão fácil, né? Mas essa técnica, né, de custo-efetividade ela tem sido cada vez mais divulgada no Brasil, também com o fortalecimento da Conitec aí, em 2011, que passou a ser prevista de forma mais clara na lei do SUS, e também regras mais claras para a atualização do rol da ANS, por exemplo, que também foi relativamente recente essa resolução aí para deixar evidente como é feito e qual o processo de atualização do rol da ANS. Tereza, me fala um pouquinho do escritório e eu queria que você falasse qual é o volume hoje de ações na área de saúde, né? O que mais a Machado Nunes tem feito no setor de saúde, já que vocês acabaram se tornando especialistas, eu queria que você falasse qual é o volume de ações que hoje vocês atuam, né? E o que hoje a Machado Nunes tem para oferecer para o mercado de saúde para os nossos ouvintes. Bom, o volume, essa questão da judicialização da saúde, recentemente o INSPER, no começo do ano passado, mais ou menos, ele editou um material bastante relevante sobre isso, e o que a gente vê é que a judicialização na saúde, no estado de São Paulo, por exemplo, ela é muito mais voltada ao plano de saúde. Mas por quê? Porque aqui a gente tem uma maior quantidade de pessoas que são beneficiários de plano de saúde. Quando a gente vai para o Piauí, a maior parte das ações de saúde que envolvem aí o tema da saúde são relacionadas ao Sistema Único de Saúde propriamente dito, né? Hoje, lá no escritório, o que a gente vê no nosso dia a dia é um aumento da atuação de operadoras e prestadores de serviço construindo produtos, propostas que efetivamente viabilizem essa gestão em saúde e o valor em saúde, né? Então, há uma aproximação, o que faz todo sentido, porque o que o valor em saúde quer é um propósito comum, que é o melhor atendimento para o paciente, com o melhor desfecho clínico e o menor custo. Então, o que a gente vê é uma convergência de interesses entre operador e prestador de serviço para criar produtos, né, que efetivamente viabilizem uma gestão e uma assistência à saúde para o paciente. E dentro disso também, mas um pouco mais distante, isso a gente não... O que a gente está vendo se concretizar imediatamente é isso. Então, são parcerias, né? Quando operadora e prestador de serviço, pode ser um ou mais de um, eles se juntam e criam um produto para viabilizar essa gestão em saúde. Num terceiro momento, eles vão e convergem junto com um contratante de relevância, né, com uma quantidade relevante de empregados, por exemplo, e viabilizam também uma atuação dentro da própria empresa para fazer aí uma medicina do trabalho, um acompanhamento mais próximo. É isso que a gente está vendo se concretizar. Além, é lógico, de novos negócios, novos produtos, tecnologia, produtos de uso de dados em saúde, enfim, todo esse tipo de coisa. E o que eu vejo, o que eu acho que não está acompanhando, é porque a gente não vê o mesmo movimento, por exemplo, em organizações sociais. Ele é um pouco mais lento, porque eu já não tenho essa convergência, ela já não é tão fácil, porque envolve administração pública, né?
E também em convênios do SUS, porque seria, por exemplo, relativamente fácil o município de São Paulo passar a prever, dentre as suas formas de remuneração, algum índice, algum indicador de qualidade também, né? E a gente ainda não vê isso. Então, pensando do ponto de vista do prestador, né, propriamente dito, e da saúde suplementar, o que a gente está vendo é muito mais um movimento mais rápido da saúde suplementar do que do SUS propriamente dito, né? O que a gente vê aí também na indústria, né, é um crescimento substancial de dispositivos novos, desde exames, uso de dados, né, convergência de vários equipamentos, coisa desse tipo. Telemedicina também é uma questão que é muito discutida, enfim. Mas certamente esse movimento ele vai se dar primeiro na saúde suplementar do que no SUS, né, Tânia? Que é um pouco mais fácil o movimento aí, né? Um pouco menos emperrado. Fica aqui um convite para que vocês possam conhecer a Machado Nunes e para as pessoas conhecerem o trabalho de vocês, elas acessam onde? Explica um pouquinho. A gente tem uma página na internet, né, www.machadonunes.com.br, uma página no LinkedIn, e o nosso escritório ele tem aí semanalmente um boletim com as principais novidades, né? Então, acho que é importante as pessoas, se tiverem interesse também, pedirem para se inscrever lá no nosso site, que tem o link para fazer a inscrição. Essa geração de conteúdo de vocês é muito interessante. Eu recebo e eu acho que quanto mais conteúdo a gente puder compartilhar, né, e um escritório de advocacia que gera esse conteúdo semanalmente para o setor é extremamente importante. Tereza, muito obrigada pela sua participação. Tanto a Tereza Gutierrez quanto a Heleno Costa estarão conosco no FIGS Saúde. O Fórum de Inovação e Gestão em Saúde acontece dia 2 e 3 de abril em Salvador. A gente conseguiu reunir mais de 40 palestrantes, inclusive 2 internacionais. A gente conseguiu representatividade do Brasil inteiro, a gente tem secretários estaduais já confirmados nesse evento, assim como grandes gestores de saúde do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. Então, assim, ficou um belíssimo evento, né? Uma curadoria sensacional, né? A gente tem uma comissão muito bacana e a gente escolheu nomes realmente muito importantes para discutir inovação e gestão em saúde. Então, no dia 2, a gente vai falar de cases práticos de gestão e governança, e no dia 3 a gente vai falar muito de tecnologia, né? A Tereza falou várias vezes aqui de insights de tecnologia, nós falaremos muito disso no evento FIGS Saúde. Fica meu convite, se vocês quiserem ter mais notícia e saber quem está nesse grande fórum, é só acessar figsaude.com.br, tanto a Tereza e o Heleno estarão lá conosco, entre outros especialistas que a gente convidou. Fica aqui meu abraço, meu agradecimento pela sua audiência. Compartilhe esse nosso conteúdo nas redes sociais. Quanto mais gente puder se engajar, o nosso programa é melhor. Todos os profissionais da área de saúde estão convidados a seguir o nosso programa nas redes sociais. E como eu falei anteriormente, sua participação é importante. Indique nome, temas de quem você gostaria de ver aqui no programa Valor em Saúde. Até a próxima edição. Obrigada. Obrigada.